Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Pílulas de Emergência, onde aqui eu te ajudo na sua qualificação para o atendimento de emergência aos pacientes vítimas de trauma, com conteúdo prático para você já aplicar no seu atendimento. E no episódio de hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito comum de profissionais no departamento de emergência a nível hospitalar. Dúvida mesmo até de médicos experientes. Daniel, o que é que você vai falar hoje pra gente? Olha só, quando retirar o colar cervical? Quando que eu vou e como que eu vou retirar o colar cervical de um paciente vítima de trauma? Eu quero que você entenda, turma, que a RMC inadequada, ou seja, restrição de movimento da coluna de maneira inadequada, assim como também o diagnóstico tardio de uma lesão de coluna, pode levar efeitos neurológicos catastróficos no paciente. Então, após a indicação adequada da colocação do colar cervical, seguindo com a restrição de movimento da coluna, devemos saber o momento adequado e como retirar e de que maneira retirar os dispositivos que vão fazer a restrição do movimento da coluna, como, por exemplo, o colar cervical. Então, uma das grandes dúvidas, muitas das vezes, acaba sendo o que? Nesse doente que está entubado. Caramba, como que eu vou tirar o colar cervical, então, desse doente entubado? Porque, veja bem, esse paciente aqui, a alteração do nível de consciência dele, que levou ele a uma intubação orotraqueal, paciente com TCE grave, como você pode ver aí na descrição, fica comprometida o exame neurológico. A avaliação neurológica dele está comprometida desse paciente. Então, caramba, como que eu vou proceder à retirada desse colar cervical? Será que eu tenho que chamar o neurocirurgião, o ortopedista? Como que eu vou conduzir isso daí? Nós vamos esclarecer, eu vou esclarecer isso para ti de maneira bem clara, para você então aplicar isso na prática. E antes de a gente seguir, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, aproveita, é só um clique e te inscreve aqui no canal. Eu te peço esse apoio para a gente alcançar mais pessoas com o seu compartilhamento também aqui desse vídeo. E se foi bacana para ti, clica também no joinha. Mas olha só, antes de eu falar desse paciente aqui entubado que está aí com colar cervical, vamos avançar para um outro perfil de paciente, que é o paciente que está acordado. Daniel, e o doente que está acordado? Turma, vamos começar com esse paciente aqui para você entender. O doente que está no departamento de emergência com colar cervical, vítima de trauma, e ele se encontra acordado, eu vou estabelecer aqui essencialmente 5 critérios, de acordo com as práticas atuais, de melhores práticas no paciente vítima de trauma, publicados agora recentemente pelo Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões. Vamos lá, primeiro ponto, turma, que esse paciente ele tem que estar alerta. Esse paciente tem que ter um exame físico confiável, um paciente que está lá com Glasgow 15. Então, esse é um critério que eu tenho que ter para esse paciente. E vai se associar a mais um critério, que é um paciente que está sem déficit neurológico, um paciente que está lá assintomático. Então, esse é o segundo critério. O terceiro critério é que esse paciente não pode ter uma lesão de distração. Daniel, como que é isso? Lesão de distração. É justamente, turma, uma lesão, por exemplo, uma fratura exposta que leva a uma grande dor. E essa lesão, ela distraída uma possibilidade de dor na coluna do paciente. Então, paciente sem lesão de distração. Outro ponto, o mecanismo de trauma de risco, isso já compromete. Ou seja, ele não ter um mecanismo de trauma de risco.
E por último, fazer a movimentação cervical. Então, avaliar o movimento cervical do paciente. Ou seja, então vamos reunir tudo isso em um paciente que está acordado. Chega lá, você chega no doente, Glasgow 15, paciente lúcido, orientado no tempo e no espaço. Beleza. O senhor tem alguma dificuldade para mexer as suas extremidades, os braços, as pernas? Tem parestesia, dormência? Não tem. Beleza. O paciente não tem lesão de distração. Beleza. O paciente não tem um mecanismo de trauma de risco, quedas de grande altura, capotamento, ou seja, a física do trauma não é uma física de trauma de risco. Beleza. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o movimento cervical. Abre-se o colar cervical, pede para o paciente fazer movimentos, cuidadosos de rotação, flexão e extensão cervical, ao mesmo tempo que você confere com ele se ele tem alguma sintomatologia. Se o paciente não tiver nenhuma sintomatologia no movimento passivo, no movimento cervical, você então pode retirar o colar cervical sem precisar exames de imagem. Beleza? Então usa esses critérios. Já no paciente que está intubado, por exemplo, um paciente que perdeu aí a confiabilidade do exame físico, porque ele está intubado. E agora, o que é que eu devo fazer? Turma, vamos lá. Esse paciente ele precisa de uma investigação de imagem, já que o exame físico dele está comprometido. Só para você ter uma ideia, certamente você deve ter pensado para esse doente aqui em raio-x de coluna cervical. Só que, turma, a sensibilidade do raio-x de coluna cervical para uma lesão de coluna varia de 45% a 64%. É uma sensibilidade, digamos, não tão confiável para depois do raio-x chegar e tirar esse colar cervical. Mas a tomografia de coluna cervical, ela tem uma sensibilidade que varia de 99% a 100%. Ou seja, vai ser o exame de escolha neste momento para você avaliar a coluna cervical do paciente, a coluna do doente e, vindo exame normal, você vai poder retirar o colar cervical. Obviamente que em determinadas situações, com base no julgamento clínico do médico assistente, ele pode então solicitar uma avaliação neurocirúrgica e aí, com base no julgamento, fazer uma ressonância nuclear magnética. Então, nesses dois cenários, tanto no doente que está acordado, tanto no paciente que está intubado, você pode utilizar esses critérios e realizar a retirada do colar cervical sem precisar aguardar necessariamente uma avaliação neurocirúrgica ou ortopédica, que isso muitas das vezes vai atrasar a retirada desse dispositivo. E o dispositivo colar cervical, se deixado por muito tempo, pode causar danos adicionais para o paciente. Então fica aí esclarecido essa dúvida para você então aprender com esse conteúdo e já aplicar na sua prática de área de atendimento, ok? Então esse foi mais um episódio do nosso programa Pílulas de Emergência. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.